Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque, estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 10 da classe de jovens das lições bíblicas da Escola Dominical da editora CPAD. O assunto da lição: permaneçam firmes na palavra da verdade. Estamos nessa segunda parte do trimestre, estudando a segunda carta do apóstolo Pedro. E a tônica dessa segunda carta serão os falsos mestres e as heresias. Por esta razão, a nossa lição tem esse tema: permaneçam firmes na palavra da verdade. Lembrando que você pode adquirir este slide, também o slide da classe de adultos e o slide da classe de jovens na plataforma bdinfoco.com. Além dos slides, você também encontra comentários em vídeos, comentário em PDF, comentário em áudio, subsídio em vídeo, subsídio em PDF e cursos de capacitação para o professor DBD. Acesse www.bdinfoco.com.br. Então é isso aí, nós vamos aqui seguindo na nossa lição, estudando a nossa lição desta semana. Lembrando que o nosso texto do dia diz: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. 2 Pedro, capítulo 1, verso 12. O apóstolo Pedro está exortando os irmãos. É interessante notar que Pedro inicia a sua primeira carta exortando os irmãos a suportarem a perseguição, a serem perseverantes. E a sua segunda carta, melhor dizendo, ele inicia exortando os irmãos a permanecerem na verdade. Porque a primeira parte os irmãos haviam passado. Eles haviam sido perseguidos, ainda continuavam, claro, mas agora havia um problema que não era mais externo, como a perseguição. Era um problema interno. As heresias e os falsos mestres que estavam surgindo no meio deles. E Pedro está dizendo: olha, eu sei que vocês já sabem dessas verdades, vocês conhecem, que elas estão em vocês, mas eu não vou parar de repeti-las para que vocês não esqueçam e não dê ouvido a essas novidades malignas que estão surgindo por aí. A síntese diz o seguinte: somente firmados na inspirada, infalível, inerrante palavra de Deus, podemos identificar e rejeitar os falsos ensinamentos. Primeiro, para rejeitar os falsos ensinamentos, identificar e rejeitar os falsos ensinamentos, nós precisamos ter a Bíblia como inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus. E somente estudando ela, meditando nela e crendo nela, que nós poderemos fazer isso. Lembro, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas eu lembro de um texto que eu li onde dizia que os agentes do FBI americano, como eles eram treinados para identificar uma nota de dinheiro falsa. Eles eram, na verdade, instruídos a conhecer a verdadeira, a original. Eles se esmeravam em conhecer a verdadeira, para que o dia que eles estivessem diante de uma falsa, eles de imediato, então, as identificassem. Então, é mais ou menos por aí. Nós só seremos capazes de identificar e rejeitar os falsos ensinamentos se nós estivermos firmados na verdade, na inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus. Nosso texto bíblico fica em 2 Pedro, melhor dizendo, capítulo 1, versos de 12 a 21. Eu não vou me deter no texto, porque certamente você já fez isso durante esse trimestre, já visto que nós estamos estudando as cartas de Pedro. A nossa introdução diz o seguinte: recordar instruções do passado não é uma prática popular na cultura contemporânea. Inclusive, eu estava lendo hoje um texto que fala sobre essas novidades, especialmente da teologia da prosperidade, né, os neopentecostalistas e a confissão positiva, que é uma prática que tem surgido no meio, especialmente no meio neopentecostal, né, pentecostal e neopentecostal, e estes proponentes destas ideias, destas doutrinas, eles têm vendido muito livro, eles têm feito muitas conferências, e os pastores hoje têm se dedicado muito mais ao estudo da psicologia e da psicanálise do que propriamente da teologia. Então, eles estão entendendo que as novidades que estão surgindo estão atraindo pessoas. E por essa razão estão
se aplicando a isso e esquecendo a tradição teológica, por exemplo, a tradição teológica pentecostal e a tradição teológica geral, que é muito saudável. Então, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão olhando para as necessidades, ou melhor, olhando para as vontades, olhando para os desejos das pessoas e se propondo a satisfazê-los. Não olhando para as necessidades, para supri-las, que a necessidade do ser humano é de perdão, é de arrependimento, é de ser alimentado por Deus, é de serem salvos. Mas as suas vontades são pecaminosas. E hoje em dia muitos, especialmente os da linha neopentecostal, nessa nova teologia liberal, neopentecostal, eles estão mais nesse foco, de identificar o desejo, a vontade da pessoa para supri-la. Enquanto que a teologia tradicional, a teologia bíblica, ela propõe resolver o problema mais grave do ser humano, que é o problema do pecado, oferecendo a ela Jesus Cristo Salvador. Há em nossa geração um enorme desprezo pela sabedoria antiga e uma certa idolatria às novidades. Essas novidades são extremamente superficiais, que não conseguem passar sequer da mente do ser humano. Mas o apóstolo Pedro sabia que se os crentes não se voltassem para as antigas verdades, seriam enganados pelas novas mentiras. As heresias surgem exatamente quando se desprezam as verdades tradicionais e buscam-se modismos religiosos. Eu, particularmente, sou pentecostal, assembleiano e gosto da teologia tradicional, a teologia clássica pentecostal. Eu não gosto desses modismos que estão por aí. Esses modismos só cria crentes vaidosos, crentes fracos, crentes soberbos, crentes idólatras, avarentos, porque tem uma motivação para ganhar dinheiro dentro da teologia moderna, especialmente dentro do contexto pentecostal e neopentecostal. Então, nós estamos vivendo esses modismos que são superficiais e estamos esquecendo a tradição, a teologia tradicional, que é excepcionalmente muito mais bíblica. Eu aconselho você, jovem que está assistindo essa aula, a procurar estudar os autores mais antigos. Por exemplo, da Assembleia de Deus, Elianai Cabral, Claudionor de Andrade, Marcos Tuller, Ezequiel Soares, o célebre e saudoso Antônio Gilberto, foi um dos grandes, célebres teólogos pentecostais, enfim, tantos outros que nós temos, que a CPAD edita, que são excepcionais, teólogos maravilhosos. Esqueçam esses novatos, esses que vivem nas redes sociais, esses que vivem fazendo aplicações fracas, que emocionam, mas não transformam a vida de ninguém. Evita esse tipo. Eu particularmente não gosto desses teólogos que vivem o dia inteiro na internet. Prefiro aqueles que são mais raiz mesmo. Por esse motivo, nesta lição, veremos que o incentivo de Pedro é que os crentes permanecessem firmes nos fundamentos da fé, lembrando-se das verdades da palavra de Deus que haviam aprendido. Infelizmente, na verdade, esse é um conselho que nem conseguimos dar aos crentes, especialmente os pentecostais assembleianos, porque o conhecimento teológico, bíblico-teológico, o aprofundamento bíblico, a solidez da fé de muitos desses irmãos são muito rasas. São muito rasas. Então, por isso que muitos dos pentecostais são suscetíveis a esse tipo de engano. Mas eu concordo plenamente com o comentarista dessa lição, que traz esta exortação de Pedro para que nós olhemos para a teologia tradicional e não nos demos a estes modismos atuais que não são bíblicos. Primeiro ponto, relembrando verdades antigas. Um chamado à lembrança. Nesta sessão, Pedro encoraja os líderes da sua carta a recordarem importantes recomendações que eram de conhecimento deles. Não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda
que bem aí saibais e estejais confirmados na presente verdade. Pedro sabia que a única forma de que os irmãos não fossem contaminados pelos modismos daquela época, pelos falsos ensinos, eram que eles estivessem constantemente alimentados por aquilo que ele havia aprendido. E Pedro sabia que eles sabiam daquilo, né, que eles tinham conhecimento daquelas verdades, mas ele entendia que era absolutamente necessário que eles voltassem todos os dias a se alimentar daquelas verdades que haviam aprendido. Isso aqui é muito importante porque às vezes as pessoas falam, eu já li a Bíblia, eu estudei a Bíblia, eu conheço muito da Bíblia, mas é importante que você se alimente da Bíblia todos os dias, para que você não entre em confusão. É muito importante para que você não seja presa fácil desses lobos que estão por aí. Apesar de serem conhecedores da verdade, o apóstolo tinha por importante reavivar na memória de seus leitores alguns princípios importantes da palavra de Deus. Nós precisamos, por mais conhecedores da Bíblia que nós sejamos. Aliás, quanto mais conhecemos a Bíblia, eu particularmente, quanto mais estudo a Bíblia, mais eu sinto necessidade de estudá-la. Porque mais eu compreendo que eu preciso estar mais na presença de Deus, mais alimentado por ela, para poder fazer a vontade de Deus. Então, mesmo que tenhamos algum conhecimento bíblico, é necessário que estejamos sempre voltados para a leitura e meditação na palavra de Deus, para que não sejamos pegos, desapercebidos por estes enganos modernos. Considerando a nossa propensão ao esquecimento, as Escrituras nos instigam a relembrar fatos e verdades espirituais. Você pode ver isso lá em Êxodo 13, Juízes 1, Isaías 46, Hebreus 10 e 32. Enquanto estivesse vivo, Pedro haveria de despertar os crentes com admoestações, pois queria gravar na mente e nos corações de seus leitores a palavra da verdade. O verso 13 do capítulo 1 de 2 Pedro diz, e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, ou seja, neste corpo, despertar-vos com admoestações. Ou seja, Pedro estava dizendo, eu sei que vocês conhecem a verdade, porque eu já ensinei para vocês. Mas enquanto eu viver, eu vou ficar lembrando vocês. Porque nós temos uma propensão a esquecer, a olhar para o que é novo. Mas nem sempre o que é novo é bom. Especialmente na questão teológica, nós devemos ter muito cuidado com estas questões, com estas novidades que surgem por aí. Ele não estava preocupado em atender aos anseios de seus leitores, pregando novidades, mas em transmitir a perene mensagem de Deus. Olha o que eu falei no início. Muitos desses novos pregadores que estão na mídia, buscando likes, buscando views, o que eles estão preocupados? Em identificar os anseios, as vontades, os desejos das pessoas, para então satisfazê-los. E isso não é bíblico. Na verdade, nós temos que, como mensageiros da palavra de Deus, levar aquilo que o homem precisa, aquilo que satisfaz a necessidade, não a vontade dele. Segundo, a importância da recordação. A recordação é um aspecto relevante na fé cristã, porquanto é preciso lembrar os atos divinos e as palavras sagradas como diretrizes para vivermos o presente e esperarmos o futuro. Nós precisamos estar sempre relembrando aquilo que Deus fez por nós. É por isso que nós temos a Bíblia. Porque a Bíblia foi escrita no passado, mas é a vontade de Deus para também o futuro. Não precisamos de modismos, de novas invenções. A palavra de Deus que foi escrita há mais de 1000 ou até 3000 anos, como o Velho Testamento, por mais antigo que sejam esses escritos, é a vontade de Deus para nós hoje, não precisa ser mudado. Por esse motivo, a tradição tem o seu valor no cristianismo, tanto a tradição bíblica quanto aquela que formou a história da igreja. Eu acredito que muito mudou realmente dentro do contexto da igreja. Não só no contexto do cristianismo bíblico, mas realmente dos costumes, das práticas eclesiásticas. Pelo estudo que eu já fiz da história da igreja, especialmente a Igreja Assembleia de Deus, da qual nós pertencemos, o início da igreja era um início muito mais sóbrio, mais humilde, mais cristocêntrico. Hoje são de grandes templos, de mega eventos, de celebridades
e assim por diante. Infelizmente, nós precisamos realmente, infelizmente, é esse o rumo que a igreja tem tomado, e nós precisamos realmente relembrar o que ela já foi. Não é de estranhar, portanto, que Deus tenha instruído os israelitas a ensinarem reiteradamente a lei às crianças. Por isso, Provérbios 3:1 diz: Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Lembre sempre da vontade de Deus que está na sua palavra. O Espírito Santo foi dado à igreja, dentre outros motivos, para lembrar aos cristãos as lições que já aprenderam. João 14:26, Jesus diz lá, né, que o Espírito Santo vos farão lembrar. Ou seja, nós já aprendemos, mas naquele momento o Espírito Santo vai nos fazer lembrar. Não são novas revelações, isso aqui é muito importante. Não são novas revelações, como os fundadores da Testemunha de Jeová, dos Adventistas, dos Mormons e outros por aí, que tiveram novas revelações. Ou muitos pastores, pregadores, cantores, dentro da igreja hoje, dentro do neopentecostalismo e do pentecostalismo também, que tem essas novas revelações. Não existe nada disso. O Espírito Santo não dá essas novas revelações para ninguém. Na verdade, o que o Espírito Santo faz é fazer lembrar aquilo que nós já sabíamos. Pregadores e ensinadores da atualidade devem seguir o exemplo do apóstolo. Ainda que venham a ser considerados repetitivos e antiquados, não podem negar a missão de pregar princípios atemporais da palavra de Deus. A humanidade pode mudar, mas a palavra de Deus, que é inerente ao próprio caráter de Deus, que não muda, não muda. Terceiro, consciência da morte. Pedro tinha consciência da iminência da sua morte. Brevemente ele deixar este meu tabernáculo. Para o servo de Deus, a iminência da morte não é algo que leva ao desespero, pois o viver é Cristo e o morrer é lucro, diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses 1:21. Então Pedro está dizendo para os irmãos aqui que era para eles terem cuidado também, porque a morte é iminente. E ele sabia disso. Certamente Pedro estava em Roma e ele estava escrevendo para os irmãos e ele sabia que a morte dele estava próxima. Mas Pedro tinha um relacionamento tão profundo com Deus que a morte dele não era uma coisa da qual ele se preocupava. O apóstolo queria que mesmo depois da sua morte, suas palavras se mantivessem vivas na mente de seus leitores. Ele queria deixar um legado para a posteridade. Isso porque sabia que o mais importante não era ele, e sim a mensagem de Deus. Os homens passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O que Pedro queria era que os irmãos lembrassem, não porque ele estava falando, mas porque era a verdade de Deus. Segundo ponto, a autenticidade da palavra. Um ensino verdadeiro. Eita, mas isso aqui é importante demais. Porque o apóstolo insiste com seus leitores para que não se esqueçam o que haviam aprendido. Porque ele tinha uma profunda convicção de que tudo aquilo que dera a conhecer sobre Jesus, notadamente sobre o seu retorno glorioso, eram ensinos verdadeiros, firmados na realidade, não se tratando de invenções humanas. Pedro não dá para a gente falar toda a história de Pedro aqui, mas foi aquele discípulo, aquele pescador que negou Jesus, mas que desenvolveu um relacionamento tão profundo com Deus. A experiência de Pedro com Cristo, com o Evangelho, foi algo tão profundo que ele não se preocupava com ele mesmo, mas ele se preocupava com a mensagem que ele ia ministrar, que ele ia deixar. Ele se preocupava para que as pessoas não confundissem as coisas. Ele estava preocupado em que os irmãos aprendessem o verdadeiro Evangelho. Nós falamos na lição passada. Pedro se preocupava, não era que os irmãos tivessem um grande conhecimento, mas que eles tivessem o conhecimento verdadeiro, o conhecimento certo. Isso que é importante. Nos tempos do Novo Testamento, a mitologia grega, romana, idealizava histórias, com E, deuses e heróis na tentativa de dar sentido à vida.
Em notório contraste, Pedro enfatiza que o seu ensino não seguia fábulas artificialmente compostas, ou seja, que os seus ensinos não foram elaborados ardilosamente pela mente humana. No verso 16 ele diz: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ele estava ali com Cristo, ele andou com Cristo, ele negou Jesus, mas ele se arrependeu, ele viu a cruz, ele viu Jesus depois da cruz, ele viu Cristo, ele viu o Cordeiro de Deus, ele viu o trono de Deus. Então tudo que Pedro ensinava não era algo que ele havia inventado, que o cristianismo havia inventado, porque o cristianismo é muito mais do que essa crença. O cristianismo é o próprio Cristo. Quando nós falamos de cristianismo, nós não falamos de uma ideologia, nós falamos de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Pedro estava preocupado em ensinar Cristo. Pedro estava preocupado em que as pessoas conhecessem Jesus Cristo e não histórias, ou histórias, como bem colocou aqui o comentarista. Diferentemente das mitologias pagãs, a fé cristã se baseia em fatos e firmes evidências. A Bíblia não é uma obra de ficção, assim como seus personagens e relatos não foram inventados como um conto. Por isso, ela nos adverte a rejeitar as fábulas profanas. 1 Timóteo 4, 4 e 7 e Tito 1 e 14, uma vez que elas distorcem a verdade. É interessante que muitas pessoas, inclusive ateus, já se propuseram investigar sobre o cristianismo, o principal pilar do cristianismo, que é a ressurreição de Cristo, e ao término das suas pesquisas, das suas investigações, eles acabaram sendo convencidos do cristianismo, da fé em Cristo e aceitando Jesus. Por quê? Porque a fé cristã não é um tiro no escuro. A fé cristã se baseia na pessoa de Cristo que existiu, que morreu numa cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu ao céu e em breve voltará. O testemunho ocular, isso é importante. Pedro reivindica a veracidade da sua mensagem ao colocar-se como testemunho ocular da manifestação divina em Cristo. Ele estava lá. Ele disse, porque eu não vos fiz saber a virtude e a vinda do Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas. Não! Eu mesmo vi a sua majestade. Eu estava lá. Pedro foi uma personagem, uma testemunha ocular de tudo o que aconteceu. Nós mesmos vimos a sua majestade, diz ele. Essa expressão refere-se ao episódio em que ele, juntamente com Tiago e João, presenciaram a transfiguração de Jesus no Monte Santo, conforme registrado nos evangelhos. Pedro teve a oportunidade de ver toda a história de Jesus. Quando ele chama o seu primeiro milagre, ele também vê o dia em que ele ascendeu ao céu como o Senhor ressurreto. Foi um momento sublime que marcou profundamente a vida do apóstolo. Além de ter um vislumbre da glória do Filho de Deus, ouviu a voz do Pai que dizia: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer." Mais que uma experiência pessoal do apóstolo, a transfiguração de Cristo foi uma revelação especial de Deus que honrou e testificou do Filho. Jesus, afinal, é a revelação mais completa de Deus. Foi uma experiência de Pedro? Foi. Mas a experiência de Pedro foi diante do próprio Senhor. Ele não teve uma experiência mística, uma visão, um arrebatamento. Não, ele estava ali diante do Deus encarnado em carne e osso. Pedro está mostrando que a experiência no Monte da Transfiguração é um elemento crucial para demonstrar a autenticidade dos ensinos cristãos, pois ele viu, ouviu e sentiu a manifestação sobrenatural de Deus. A glória de Deus corria pelo corpo de Pedro. Ele sabia o que era sentir o poder de Deus na sua vida. Era mais do que uma experiência, era realidade vivida na pele de Pedro, o Evangelho de Cristo. O valor da experiência. As experiências com Deus possuem importante valor na vida cristã, na medida em que autenticam a veracidade das Escrituras em nós. Ou seja, toda experiência cristã ela é relevante quando tem base bíblica. Quando não tem base bíblica, não é relevante.
Há muitas pessoas por aí que têm visões, encontros, anjos, sonhos, mas que não têm respaldo bíblico. Isso deve ser rejeitado. O apóstolo Paulo diz que, ainda que descesse um anjo do céu e dissesse que este evangelho ao qual é pregado não é verdadeiro, é para tomar como maldito. Sabemos que Deus existe e que a sua palavra é verdadeira, não somente porque são plausíveis ou por causa das evidências externas, mas também porque temos o testemunho interno do Espírito Santo. Com certeza. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E experimentamos o seu poder. É isso aí. As experiências, os relatos históricos, o que os apóstolos viveram, o que os irmãos viveram na igreja primitiva, mas também o que o Espírito Santo de Deus nos comunica. Isso, especialmente, nos dá muita paz. Às vezes, você pode ter medo, se preocupar com a sua salvação, mas se preocupe em ter certeza de que o Espírito Santo de Deus comunica ao seu espírito de que você é filho de Deus. Se ele faz isso, então você tem paz com Deus. A Bíblia contém um conjunto de histórias com H, viu? E narrativas das experiências de homens e mulheres de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, em especial, com suas magníficas narrativas de batismo no Espírito Santo, falar em novas línguas, curas, milagres, dentre outros eventos miraculosos, fornece para a igreja contemporânea um modelo de vida e experiência pentecostal. Aliás, Atos dos Apóstolos, né? É até interessante porque Atos dos Apóstolos fala basicamente da história de Pedro e Paulo, né? Mas dentro daquele contexto ali nós vemos os atos da igreja, ou como alguns dizem, os atos do Espírito Santo na igreja. Terceiro, o valor da palavra profética. A palavra confirmada. Pedro também diz que devemos estar atentos às palavras dos profetas. O apóstolo está se referindo aos vaticínios de Deus constantes do Antigo Testamento, pois eles precedem e ao mesmo tempo confirmam o Evangelho, tornando a sua verdade ainda mais incontestável. É interessantíssimo que o Novo Testamento está de forma grandiosa interligado no Velho Testamento. De fato, o Velho Testamento é aquilo que Paulo sempre diz, a sombra do Novo. Eles se completam. Ainda que constituídos de 66 livros, escritos em continentes diferentes, em 3 idiomas diferentes, que é o hebraico, aramaico e o grego koiné, né? E por autores provenientes de várias classes sociais, a Bíblia é única em sua mensagem e consistente em seu conteúdo. A Bíblia é algo extraordinário. Por isso, eu sempre aconselho os meus alunos a estudarem a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Por que isso? Qual é a relevância disso? Para que você tenha uma visão geral da conexão dos dois testamentos, para que você tenha você tenha a capacidade de entender o todo da Bíblia, que é muito importante para poder entender os pormenores. Logo, não há divergência ou incoerência na palavra do Senhor, pois se trata da revelação divina escrita. É o maior e melhor de todos os livros. Algumas pessoas podem ser críticas e dizer que há divergências e incoerências na palavra de Deus. Há textos difíceis, mas na maioria das vezes o que há é o distanciamento linguístico, né? Nós temos aí um abismo linguístico, como já foi dito, 3 idiomas, dos quais não são mais falados, que são traduzidos para outros idiomas e também traduzidos para o português. Então há um distanciamento, há erros de copistas em algumas traduções, mas essencialmente em conteúdo não há nenhum erro na Bíblia. O cumprimento profético é uma evidência inconteste da veracidade das Escrituras e da onisciência de Deus. Verdade. Se a profecia cumpriu, é porque a palavra de Deus é verdadeira e Deus é onisciente. A Bíblia contém centenas de profecias feitas séculos antes dos próprios eventos. Muitas delas sobre o nascimento, obra e morte de Jesus. Tem uma história, quer dizer, um artigo científico de um determinado doutor, americano ele, que diz que para uma pessoa normal cumprir apenas 8, olha só,
para uma pessoa normal cumprir apenas 8 das profecias de Jesus, a chance disso acontecer seria como pegar uma moeda de R$1, furar um buraquinho nela e cobrir o estado do Texas, ou trazendo aqui para o Brasil, o estado do Amazonas, cobrir o estado do Amazonas com moedas de R$1, e no meio destas moedas de R$1 tem uma moeda com um buraco, e a chance de alguém normal, que não fosse o Filho de Deus, cumprir apenas 8 das profecias que se cumpriu com Jesus, seria a mesma coisa que alguém encontrar essa moeda com um buraco no meio de moedas que cobrisse o estado do Amazonas inteiro. Ou seja, totalmente impossível. A Bíblia é verdadeira. Há predileções do nascimento virginal de Cristo, como nós vimos em Isaías 7, cumprido em Mateus 1 e 23, do local do seu nascimento, da maneira de sua morte e do local do seu sepultamento, como nós vimos em Isaías 53 e 9, cumprido em Mateus 27 e 57. Tudo de forma muito brilhante, muito maravilhosa. No dia de Pentecostes, em Atos 2, Pedro testificou o cumprimento daquilo que fora predito pelo profeta Joel, Que há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2 e 28. O dia de Pentecostes então foi um cumprimento de uma profecia mais específica de Joel, mas havia outras profecias sobre esse derramamento também. Será que tudo isso aconteceu por coincidência ou acaso? De modo nenhum. Evidentemente que não. Os ateus e céticos precisam ter muita fé, até uma ironia, para acreditar que isso tenha acontecido de maneira aleatória. Palavra iluminada. Pedro compara a palavra profética a uma lâmpada que ilumina na escuridão. Assim, os cristãos são encorajados a se deixarem iluminar por ela, pois, como expressou o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119 e verso 105. A palavra de Deus, no meio de tanta confusão nessa modernidade especialmente, é de fato uma luz que alumia os nossos passos para que nós não tropecemos e nem trilhemos por caminhos errados. Note, porém, que, segundo Pedro, a luz ilumina até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Ou seja, até que venha aquele dia do arrebatamento da igreja. Jesus é a brilhante estrela da manhã, que voltará em glória e poder. Palavra inspirada. Concluindo o seu raciocínio, Pedro agora explica por que a palavra de Deus é digna de confiança. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem. Mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Pedro então termina a sua carta fazendo esse esclarecimento, que a palavra de Deus é digna de confiança, porque ele inspirou os homens e não os homens de si mesmo. Pedro está dizendo que as Escrituras não foram produzidas pela mente humana, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus falou ao homem e o homem então escreveu. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1 e 21, nós falamos. A tradução mais fiel seria levados adiante, do grego peromenoi, conduzidos pelo Espírito, ou comunicarem as coisas, conduzidos pelo Espírito ao comunicarem as coisas de Deus. Ou seja, o Espírito falou a eles e eles escreveram para que hoje nós pudéssemos ler. A totalidade das Escrituras é inspirada, pois seus autores as escreveram sob a inspiração, supervisão e orientação do Espírito Santo. Como diz lá em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. A palavra de Deus é perfeita. Você não precisa buscar autoajuda, você não precisa buscar coach, essa teologia coach está surgindo por aí, confissão positiva, quebra de maldição, você não precisa de nada desses rituais, sal grosso,
fita vermelha, pulseira magnética, enfim, essas coisas. A palavra de Deus é suficiente para transformar a sua vida. Ao leitor não é dado o direito de dar ao texto sagrado o sentido que melhor lhe convém. Devemos ler a Bíblia com o propósito de entender o propósito de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, pois sendo ele o agente de inspiração, é também ele quem nos ensina a interpretá-los corretamente e aplicá-los na vida. Então, é isso aí. As aplicações, melhor dizendo, são várias. As possibilidades são inúmeras de aplicações, ou seja, de lições que se extraem do texto. As lições que se extraem do texto bíblico são variadas, são inesgotáveis. Agora, a interpretação do texto é uma só. Se eu e você estamos lendo um texto e estamos interpretando de forma diferente, nós temos três possibilidades. Ou eu estou certo e você está errado, ou você está certo e eu errado, ou nós dois estamos errados. Porque não é possível o mesmo texto termos interpretações diferentes e assim dizermos que estamos certos. Nós podemos fazer aplicações diferentes para momentos diferentes, mas a interpretação é uma só. Somente com a iluminação do Consolador conseguimos compreender as verdades de Deus. Voltar aqui para nós concluir. Somente com a iluminação do Consolador conseguimos compreender as verdades de Deus. Só o Espírito Santo para nos iluminar através da palavra de Deus e dominar a nossa mente para que nós possamos então compreender as verdades de Deus. Nossa conclusão diz o seguinte. Concluímos nesta lição que a melhor maneira de confiar, de ficarmos firmes na fé, sem nos desviarmos da verdade, é relembrando os ensinamentos bíblicos. Para refutar as heresias e os modismos que tentam se infiltrar em nosso meio, devemos estar submetidos ao constante estudo das Escrituras, sabendo que são elas a inspirada, inerrante, infalível e, portanto, confiável palavra de Deus. Somente através da palavra de Deus nós seremos protegidos destas heresias e desses modismos de hoje. Nós temos aqui as perguntas, eu não vou me deter nelas, você faz uso delas e como convier. Os nossos recados. E, por fim, nós agradecemos a todos. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem, em nome de Jesus.